que eu gosto de usar uma frase do Isaac Asimov, onde ele fala que o dinheiro é o elogio mais sincero. Então, por exemplo, as suas amigas te pediam dicas, né? E muita gente me pedia dica de finanças também. A uma hora eu falei, será que se eu cobrar as pessoas vão continuar pedindo? E alguns continuavam pedindo, mesmo sendo cobrado. Eu falei, então realmente eu posso fazer isso na minha vida. E no meu caso, quando eu decidi mudar, eu fiz um exercício de me visualizar no futuro. Eu era tenente na época no Exército, já tinha o objetivo de chegar, né, a ter 1 milhão antes dos 30, que depois mudou pra viver de renda. E quando eu fechava os olhos e via assim, onde é que eu vou estar daqui a 5 anos? E eu não conseguia me imaginar no quartel, fazendo as mesmas coisas, só que eu seria capitão, lidando com mais burocracia, cada vez menos com a atividade que eu achava mais interessante, que era tiro, que era treinamento. O futuro. Quando eu fechava os olhos, eu falava, cara, eu não vou estar feliz aqui daqui a 5 anos. Isso também foi importante também, porque eu não almejava ser sócia do escritório. Eu era a advogada mais sênior do escritório. Abaixo do nome dos sócios era eu lá, minha cabecinha, num dos escritórios, no Vieira Resende, que foi um dos outros escritórios que eu trabalhei. Então, eu não almejava, eu não queria ser sócia. Eu olhava pro meu chefe, pra minha chefe, e eu não queria a cadeira deles. E também não queria abrir o Rego Macedo Advogados Associados. Eu não queria ter o meu escritório e não queria. Então, eu acho que eu fiquei sem ambição, sem aspiração nisso. E outra coisa também pegou, a longevidade. Hoje em dia, a história de você viver muito mais... E eu falei, cara, eu vou ter que fazer isso por mais 40, 50 anos. Eu não vou aguentar. Mas e pensa, ó, eu tava no funcionalismo público. Então eu já sabia que eu não ia ficar muito rica. Eu sabia que eu não ia... Sabia que ia ser aquilo dali pra Sim, sempre. e eu cresci muito rápido lá dentro. Então eu na procuradoria em 3 anos já era procuradora-chefe, não sei o que. Eu falei, Quanto cara, ganhava só tinha um procurador? Ai, olha, eu tava lá, eu já tava no meu teto, né, dentro da minha faixa salarial, 16 mil, mas ganhava bem, o teto, né? na época Pra do funcionalismo época era público muito era ainda. 25 mil. Na USP teve aquele escândalo, né, dos salários dobrados e tal, mas eram uns 25 mil. O seu não tava dobrado, né, amiga? Não. Infelizmente. Infelizmente, não foi talvez estaria até lá, será? Quem sabe? Agora, isso é importante que você falou. Talvez eu sei lá, um dos momentos quando eu chutei o balde, que eu estava de saco cheio e eu resolvi, fui até dar uma força eu arrumei a história de ajudar a minha mãe como uma desculpa e já me matriculei no ano seguinte em design de interiores. No momento que eu larguei, tava uma fase ruim do escritório. Tanto é que depois teve uma cisão do escritório e era uma fase que eu não estava ganhando bem. Porque advogado oscila muito, né? E eu acho que o fato de eu não estar ganhando bem foi determinante, que eu falei assim, pra ganhar essa merreca aqui, eu vou ganhar essa merreca trabalhando com o que eu adoro. Entendeu? Essa merreca eu consigo ganhar sendo designer de interiores. Eu falava, não vale a dor de cabeça. Não Isso. me paga o suficiente pra esse estresse. Porque é só estresse, né? Assim, eu acho que pra mim pegou muito essa energia pesada. Por mais que você tinha uma renda legal pra idade que eu tinha, eu era a única dos meus amigos que era empreendedora e que ganhava mais de 30 mil reais por mês. Era a única. Mas tinha uma energia pesada. Eu levantava, eu sempre gostei de acordar cedo, mas chegou uma fase que eu não tinha mais tesão. E eu pensava, cara, se eu morrer hoje, qual é o legado que eu deixo na minha empresa para as pessoas que estão em volta de mim, para os meus funcionários? Eu não queria mais ter funcionário. Quando eu saí, eu falei, cara, a gente tinha 70 funcionários, eu sonhava com folha de pagamento, com FGTS. Nossa, eu tinha desespero, São assim. 70 né? famílias, né? A gente- Nessa funcionário, porque o cara às vezes sustenta a família. Eu tomei antidepressivo. Eu comecei a fazer terapia por causa do mercado financeiro. Assim, Eu tomava antidepressivo, eu ficava triste. Teve uma época que eu tava tão triste, tão depressiva. Gente, não era eu, juro, é outra pessoa, vocês não E descrevem. eu achava que era um problema mental, uma saúde mental minha que estava afetada. E não que era o meu trabalho. E por isso que eu não busquei de imediato uma transição de carreira. Porque eu já tinha um olhar para o design de interiores. Eu gostava muito, né? Fazendo a minha casa também foi aí que eu decidi fazer essa transição. Mas eu ficava sempre presa ali no negócio, né? Eu falei, cara, mas eu construí tudo isso, né? Foram 8 anos, né? Onde a gente chegou, a gente ganhava todos os prêmios de melhor assessoria de crédito imobiliário. Todos os troféus ficavam atrás aqui da gente, assim. Então, eu falava, que deselegante, que desonesto comigo mesmo, né? Que falta de gratidão com a tem gente vida. passando fome, E né? eu aqui toda premiada, né? Com E um acho monte que quanto de mais gente. tempo dando certo, mais complicado é mudar, né? Sim, porque tem uma pressão familiar e a sua interna O também. meu pai é um cara CLT. Primeiro, meu pai, a ideia de eu ter uma empresa já não entrava na cabeça do meu pai. Quem vai pagar seu plano de saúde? Como é que vai ser quando você for demitida? Eu falei, não tem que alguém pra me demitir, pai. Eu ou vou quebrar ou vai dar certo. A gente tá sempre demitido, sempre desempregado, Não. diariamente. Quem demite a gente é o trabalhando. consumidor. Não, e Na o hora meu que ele pai, quiser, ele demite. quando né? eu resolvi ir pra internet, sair da empresa, meu pai quase morreu. Pai, beijo. Ele falou assim, eu não sei o que ela faz, ela tira foto o dia inteiro. Meu pai fala até hoje que eu sou Muito bom. youtuber. Mas eu acho interessante. você nunca foi, eu né? nunca fui youtuber. Mas vocês estavam falando isso e eu lembrei de que eu já tive uma pequena transição de carreira dentro da internet.
porque eu larguei o YouTube, né? Sim. E foi também uma decisão importante, porque ainda é, né? Um ativo, Muita você gente imagina. até hoje acha absurdo. Muita gente achou absurdo e fala assim, quando é que você vai voltar pro YouTube? Eu falo, nunca. Porque não valia a pena pra mim, era muita dor de cabeça, né? Dava muito trabalho e pouco retorno. Então, pra mim, não fazia sentido. E aí, quando eu falei, tá bom, eu já ganho, eu não preciso do YouTube, vou ficar aqui no Instagram, vou fazer o que eu gosto aqui, vou produzir meu conteúdo aqui, vou largar essa grande máquina, foi um alívio.